Amado Deus, graças te dou, Senhor nosso Deus, por estar na tua casa, louvando e entoando teu santo e bendito nome, Senhor nosso Deus. Peço ao Pai que o que vamos ouvir da boca da Miriam venha de encontro com o coração que a gente está preparado para ouvir, Senhor. Peço, Senhor nosso Deus, uma bênção especial para todos os enfermos, pela Graziela, ó Pai, que está fazendo seus exames. Peço a sua direção, ó Pai, porque cada exame mais difícil, Senhor, está tudo nas tuas mãos, ó Pai. Confio em ti e o Senhor vai cuidar dela, ó Pai. Em seu nome, Senhor nosso Deus, eu agradeço a todos. Em seu nome, amém. Ontem ficamos sabendo que o Paulo, irmão do Sila, também está com câncer no intestino. Tirou tudo, né? E a próxima cientista tirou, né? Tudo que deu para ver de câncer foi tirado. E agora, semana que vem, ele já começa com a químio. Mas a minha cunhada, que todo mundo conhece ela aqui, né? Uma pessoa muito querida, ela piorou muito esses dias, porque o câncer dela, além de bexiga, intestino, fígado, pâncreas, osso, que agora ela está com um caroço muito grande assim no peito, foi para o osso e está tomando rádio para essa coisa, né? Mas agora ela está passando muito mal, que ela não conseguia respirar, quase que morre esses dias, né? Porque ela estava na casinha dela lá, ainda bem que a cunhada dela falou assim, eu vou lá dar uma olhadinha, ver o que está acontecendo com a Marlene. Chegou lá, ela não conseguia respirar, já não tinha mais pulso, não tinha nada. Aí foi socorrida e agora ela está no oxigênio, foi para casa hoje, ontem, foi para casa e agora, não para a casa dela, foi para a casa da irmã dela, porque ela não pode ficar sozinha. Então, o estado dela é muito crítico, está muito difícil. Então, que Deus conserve, né, o ânimo, conserve a esperança, que ela é assim, ela é bem animada, ela é tipo Jô, né, bem animada, bem alegre, apesar de tudo, né. E os irmãos da igreja dela lá de Uberlândia marcaram uma festa para amanhã, porque é aniversário dela. Todo ano, depois do câncer, eles fazem uma big festa, um culto, sabe? Bem bonito mesmo, os irmãos vão muito alegres. Então, amanhã, eles vão lá de novo comemorar o aniversário dela. Então, que os irmãos estejam lembrando, né, desses pedidos, da Grazi também, né, em oração nas suas casas, que o Senhor possa colocar a mão. Então, minha oração é que ela não desanime, né? Então, a gente está pretendendo ir na sexta-feira e estou orando para que Deus ainda me dê a oportunidade de dar um abraço nela, ainda com vida, né? Então, é isso.
Deixa eu respirar um pouquinho. A gente está na transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, né? Estamos nesse período aí. A semana passada a gente viu sobre o nascimento de João Batista, vimos que Zacarias teve umas profecias, né? Profetizou bastante coisa sobre Jesus. Então, foi esse o nosso estudo da semana passada. E, só por curiosidade, eu falei o significado do nome João. Quem lembra? João significa? João significa, tem tanto João aqui na igreja, né? Às vezes... Jeová tem sido gracioso. Então, o nome João quer dizer Jeová tem sido gracioso. Então, anotem aí na sua folha que foi uma... Eu gosto sempre de ver os significados dos nomes, né? Hoje, então, nós vamos partir para o nascimento do Senhor Jesus, né? O nascimento de Jesus, o Salvador. Então, na letrinha A de vocês aí, tem uma introdução, eu vou falar algumas coisas aqui, né, introduzindo esse nosso estudo muito significativo sobre o nascimento de Jesus. Tá? Então, a história do nascimento de Jesus Cristo, ou a história do Natal, é muito familiar na nossa sociedade, ou não é? É muito familiar, né? Gasta dinheiro que não tem, né? E compra tanta comida que não dá conta nem de comer, né? É bem assim. Então, aquela adorável cena do bebezinho na manjedoura, né? É tudo que muita gente conhece a respeito de Jesus. Não conhece quem é Jesus, o Salvador. Só pensa naquele bebezinho na manjedoura. Impressionante que assim, para muita gente, o Senhor Jesus ainda é o menino Jesus, né? O Jesus não cresce, não tem o seu ministério. Para outros, não tira nunca Jesus da cruz, está sempre lá na cruz, não ressuscitou, não subiu ao céu, não vai voltar, né? Então, é falta de conhecimento de quem é esse bebezinho que nasceu naquela manjedoura, aquele dia de Natal, né? Mas o que nós estamos estudando aqui é muito mais do que essa história desse meigo bebezinho numa manjedoura. Nós estamos apresentando a vinda do próprio Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o libertador prometido, o salvador dos pecadores. É muito mais do que um bebezinho numa manjedoura. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, vindo ao mundo para libertar os cativos, né? E para ser o salvador dos pecadores. Então, a história do bebê Jesus emociona, não emociona? Homens e mulheres, eu amo Natal, como eu gosto, né? Porque eu fico muito emocionada com a história de Natal. E crianças, né? No ano passado, a gente fez culto em casa, minhas sobrinhas de São Paulo, que não frequentam a igreja, estavam aí, né? Aí a gente ensaiou um hino, a Priscila mandou para elas um hino, para elas, Noite Santa, para elas ouvirem e cantarem, ensaiarem, para na hora do nosso culto em casa, a gente ia cantar e ia fazer um coral, né? E fizemos. E tinha uma lá que... a gente cantou aquele hino não sei quantas vezes, e ela não queria parar de cantar, de tanto que ela gostou, né? Então, o Natal emociona. Homens, mulheres, crianças, todo mundo, né? Fica emocionado. Mas a história completa do bebê Jesus, que é o Salvador do mundo, é a história que oferece perdão, oferece vida, não só vida aqui nesse mundo, mas oferece vida eterna a todo o que crê. Então, não sei se vocês já pararam assim para pensar que toda vez que nós escrevemos, né,
uma carta, que nós escrevemos alguma coisa, ou num documento, na sua escritura da casa, né? Vocês já notaram que nós nos referimos ao Senhor Jesus? Que dia é hoje? 16 de outubro de 2024. Nós estamos fazendo uma referência ao nascimento de Jesus, né? Então, o ano atual indica a quantidade de anos que Jesus nasceu aqui na Terra. Então, quantos anos faz, mais ou menos, que Jesus nasceu aqui na Terra? 2024 anos, porque é uma referência ao nascimento de Jesus, né? E nós datamos a história antiga em AC e DC, vocês já viram? AC e DC, né? O AD quer dizer Anno Domini, ou seja, ano de nosso Salvador. Na nossa escritura lá de São Paulo, eu estava observando que é escrito assim, no ano tal, no ano do nosso Senhor, do nosso Salvador, né? Escrito lá no documento. Então, e nós também datamos a história com AC e DC. A minúsculo, acho que eu escrevi isso na folha de vocês, né? A minúsculo e C maiúsculo, quer dizer, antes de Cristo. E DC, depois de Cristo. E AD, quer dizer, ano de nosso Senhor, quer dizer, Anno Domini, ano do nosso Senhor. Por quê? Porque Jesus Cristo é o centro da história. Então, agora nós vamos passar aí para a letrinha B de vocês, vamos adiante, depois dessa longa introdução, né? Então, Deus cumpriu as suas promessas sobre Jesus. Agora é uma leitura, assim, um pouco longa, né? Uma leitura um pouco longa. Mas nós vamos fazer, porque nós estamos aqui para estudar, né? Quem vai estudar tem que ler, né? Então, vamos lá? Mateus 1, de 1 a 17. Então, se os irmãos quiserem acompanhar ali na projeção, né? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez, a Zera, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão. Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. Desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então, nós vimos aí as gerações desde Abraão, né, até que quantas foram as gerações, né, até chegar o nascimento de Jesus, né? Então, o Salvador deveria ser um descendente de Abraão, de Isaque, de Jacó e de Davi, como a gente vem estudando, né, no Velho Testamento. Então, durante centenas de anos,
Deus havia dado aos seus profetas as mensagens sobre esse Salvador. Vocês têm um quadro aí na mão de vocês, com as profecias, né? Uma lista das profecias, esse quadro. Então, nós vamos registrar o cumprimento de cada profecia dessa. Então, tem um espaço assim, ó, do lado aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ali, ó. Então, aqui tem a profecia. Do lado de lá, cada um coloque o cumprimento dessa profecia. Por exemplo, ó, seria um descendente de Davi. Aí vocês põem a referência de quando Jesus nasceu, que era um descendente de Davi. Mas eu vou falando ali, se os irmãos tiverem caneta. Então vamos lá. Então eu vou dar algumas explicações aqui, né? Então nós vamos ver esse quadro e registrar o cumprimento de algumas das coisas que Deus disse que aconteceria ao libertador, muitos e muitos e muitos anos antes, né? Então eu vou explicar uma coisa aqui. Quando a gente observa as profecias do Velho Testamento sobre o Salvador, sobre o libertador, nós veremos que muitas delas encontram-se em um contexto, né, junto com outros assuntos. Então, como é que funciona isso, né? Então, por isso que muita gente se enrosca na hora de ler as profecias e não consegue entender muito bem, né? Por quê? Porque ela vem junto com o contexto de outros assuntos. Na Bíblia, frequentemente, as profecias se referem a um evento que aconteceria imediatamente. Por exemplo, um profeta profetizava uma coisa que ia acontecer imediatamente, e também o evento que aconteceria muitas vezes centenas de anos depois, né? Então, mas por que era assim, né? O primeiro cumprimento, que era da coisa imediata, geralmente acontecia durante o tempo em que o profeta vivia. Então, ele profetizava uma coisa que ia acontecer enquanto ele estava vivo. Por quê? Porque isso dava credibilidade para o profeta. Ó, o que ele profetizou aconteceu. Então, é verdade que o resto que ele profetizou também vai acontecer, né? Então isso indicava que aquilo era uma profecia vindo de Deus, né? Então, e aconteceu exatamente como os profetas profetizaram. Os próprios profetas não sabiam exatamente como é que essas profecias seriam cumpridas. Não dava para saber, né? Eles simplesmente falavam e escreviam a mensagem dada por Deus. Mas, olhando para trás, nós podemos ver que alguns detalhes dessa profecia tiveram seu cumprimento exatamente na pessoa de Jesus Cristo. Tá? Então, na folha de vocês, eu não tenho a folha. Você está com uma folha aí? Empresta para mim? Não, é a outra. É que a gente fez isso aqui agora, depois que chegamos aqui. Você não pegou essa, né? Então, aí está a primeira profecia, né? Isaías 9:7. Então, o que está profetizando aí? Né? Que Jesus seria um descendente de Davi. Então, nós vamos ler o cumprimento dessa profecia. Os irmãos podem fazer isso em casa, comparar em casa. Né? Aqui, ó. Então, aqui você vai escrever Mateus 1:1, que é o cumprimento da profecia. Então, Isaías profetizou muitos e muitos anos antes, e agora a profecia se cumpriu. Então, nós vamos ler os dois, tá? Nós vamos ler Isaías 9:7 e Mateus 1:1. Um é a profecia, o outro é o cumprimento da profecia. Tá bom? Então, vamos ler? Isaías 9:7. Ó, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, aqui é a profecia de que ele seria um descendente do rei Davi. Agora, vamos ver o cumprimento? Mateus 1:1. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de quem? Filho de Davi, filho de Abraão. Então, essa profecia se cumpriu?
Sim, se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Então, Jesus deveria ser chamado Cristo. Outra coisa, né? Aqui não está na profecia, aqui ainda não. Jesus deveria ser chamado o Cristo. O que quer dizer Cristo? A palavra Cristo é uma palavra grega, que significa o ungido. Os irmãos aqui sabem bem o que é ungido, né? Porque quando nós falamos dos reis, falamos das pessoas lá, eles eram ungidos, né? Para uma tarefa específica. Então, a palavra Cristo, em grego, quer dizer o ungido. Aquele que foi separado por Deus para tarefa especial. Ele era, Jesus, né? Era o ungido de Deus, separado para 3 tarefas especiais, não uma, mais 3. Quais eram as tarefas? As tarefas especiais dele seria profeta, sacerdote e rei. Então, ele tinha essas 3 tarefas, de profeta, sacerdote e rei. Como profeta de Deus, Jesus ia ser enviado ao mundo para contar a todos sobre a maneira que Deus providenciou para salvar todas as pessoas. Salvar de quê? Salvar de Satanás, do pecado e do castigo eterno. Para isso que Jesus veio, né? Para ser esse profeta. Deus também estava enviando Jesus para ser o último sumo sacerdote. Lembre-se de que o sumo sacerdote era quem levava o sangue dos animais no lugar santíssimo no templo, né? No lugar santíssimo no templo, uma vez por ano, a fim de que os pecados do povo pudessem ser perdoados. Além do mais, não só ele seria profeta, mas ele também deveria ser o rei. Por quê? Porque ele era um descendente de Davi. E Davi era rei, então ele ia reinar, né, depois de Davi. Só Jesus foi prometido por Deus para ser o Cristo, o ungido. Ninguém pode, por direito, requerer essa posição. Só Jesus pode. Jesus Cristo foi prometido por Deus para ser o único libertador dos pecadores. Deus iria enviar apenas um Salvador para o mundo inteiro. Não tem outro Salvador, né? E a palavra Jesus é Salvador, né? O nome Jesus. O título Cristo é ungido. E Messias é a mesma coisa que Cristo, só que em hebraico, né? Então, no Velho Testamento, ele era chamado de Messias, que era ungido. E no Novo Testamento ele é chamado de Cristo, que quer dizer ungido também. Emanuel, Deus conosco, é um dos nomes de Deus. Eu acho que a gente vai até tocar nisso aqui. Vamos ver. Porque lembra do eu sou, quando a gente estudou a lição do eu sou, que não dá para pôr um nome só em Deus, né? Então, Emanuel é um dos nomes de Deus. O Deus conosco, né? Acho que a gente vai tocar nesse. Agora vamos para a letrinha C aí de vocês. É letra C? É, letra C. Então, o problema de José. Vocês lembram que o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela ia ter um filho, né? Que ela tem um filho, mesmo sem ter marido, né? Então, vamos ler Mateus 1, 18 e 19. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Que problema que José estava enfrentando? A sua noiva parece grávida, né? E agora, né? Então, Maria, que seria a mãe de Jesus, ela já tinha sido prometida em casamento para José. José descobriu que Maria estava grávida, né?
E ele sabia que ele não era o pai do bebê. Eu não sou o pai do bebê, e agora, né? De acordo com a lei de Moisés, José poderia ter feito um comunicado público e Maria ter sido morta por estar grávida de uma criança, né, que não era de José. Então, ela poderia ser morta, né, pela lei que está em Deuteronômio 22, 20 e 21. Mas José amava tanto a Maria, então ele decidiu romper o noivado secretamente. Ele falou assim, olha, secretamente eu vou deixar a Maria, então ela não vai ser difamada, né? A culpa vai cair em cima de mim, né? E eu observei isso aqui na vida de José e fiquei encantada. Que homem, né? Que homem mais especial. Porque nós gostamos de difamar, não gostamos? A gente não gosta de encobrir a falta das pessoas, a gente destaca. A gente não destaca as qualidades das pessoas, a gente destaca as falhas. Isso é um problema que nós temos que tomar cuidado. Em vez de destacar as falhas, vamos destacar as qualidades das pessoas, né? Então, mas José estava com uma batata quente na mão aqui, né? Estava com um problemão. Então, mas vamos ver que um anjo explicou a José. Mateus 1, 20 e 21. Enquanto ponderava nessas coisas, que coisas? De deixar Maria secretamente, né? De sair, ó, de fininho né? Ó, então, enquanto ele ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então aqui o anjo Gabriel vem e explica para José o que estava acontecendo, né? Maria não tinha se deitado com homem nenhum, não, né? Não foi isso. Então, como é que ela ficou grávida? O bebê que estava no seu ventre tinha sido dada a ela por Deus, Espírito Santo. Seu bebê era filho de Deus, que tinha descido dos céus para se tornar um ser humano, a fim de que pudesse ser o Salvador dos homens. Então, ele desceu lá do céu, desceu da glória dos céus e se fez um de nós, né, para ser o nosso Salvador. Deus não iria permitir que José se separasse da Maria. Eu imagino, né, que Deus não iria permitir. José era um homem bom e confiava em Deus. Deus queria que José tomasse Maria como sua esposa, para que Jesus tivesse um pai humano. Por esta razão, Deus enviou seu anjo para contar a verdade para José. Será que José acreditou? Né? Um anjo foi em sonho e revelou a verdade para ele, né? Jesus devia nascer neste mundo para salvar todo aquele que se acha pecador, que se sente pecador e que necessita de um Salvador, né? Agora, nós vamos para o nosso quadro aí na segunda profecia, que ele nasceria de uma virgem, né? Nasce de uma virgem. E essa profecia não só está aí, mas em Gênesis 3,15, lembra? Lá no comecinho, quando Adão e Eva caíram, desde lá essa promessa do Salvador. Mas em Isaías 7,14, tem a profecia de que ele nasceria de uma virgem. E a gente vê o seu cumprimento em Mateus 1, 22 e 23. Então, vamos ler esses dois versículos. Primeiro a profecia, depois o cumprimento da profecia. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Aqui Emanuel, ele perguntou, né? E o nome Emanuel? Então, esse nome aqui, né? Que chamará Emanuel. Aqui não fala Jesus, né? Que fala Emanuel. Então, agora vamos ver o cumprimento. Mateus 1, 22 e 23.
Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e darás um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, os profetas tinham dito já que ele nasceria de uma virgem, por isso que Maria era virgem, né? E ia ter esse filho. Então, Deus se esqueceu da sua promessa, lá em Gênesis 3,15, que da semente da mulher viria o Salvador, né? Deus não se esqueceu. Então, Deus se lembrou da promessa. Aliás, ele nunca se esquece. Jesus nasceria de uma virgem. Sendo que Jesus era Deus e também homem, teria muitos nomes, né? Um dos seus nomes era Emanuel, que significa Deus conosco. Isso significa que ele seria o próprio Deus, vindo à terra, para nascer como um bebê e viver entre as pessoas. Jesus é o único Salvador, e ele também é Deus. Ele é Deus, ele é o Deus Filho, ele faz parte da Trindade. Lembre-se de que nós aprendemos que Deus é uma Trindade. Jesus Cristo é o Deus Filho. Imagine só, o próprio Deus viria ao mundo como um bebê, né? Imagina aquele bebezinho lá, né? Dependente da mãe, né? Todo com frio, tinha que ser embrulhado, né? Tinha que ser amamentado. Então, o Deus Filho desceu, veio a esse mundo para ser o nosso Salvador. Mas aí José ficou sabendo de tudo isso. Mas qual foi a reação de José? Vamos ver? É a letra E de vocês aí, ó, a reação de José. Mateus 1, 24 e 25. Vamos ver o que José fez diante dessa situação que ele se encontrava, né? Despertado José do sono, lembra que ele estava dormindo e o anjo Gabriel veio e falou para ele que aquele filho, né, de Maria não era o próprio Deus. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, aqui nós vimos que José creu no que o anjo disse, né? Creu em Deus. E o que ele fez? Levou Maria para sua casa. Se casou com ela, né? Porque até aí eles eram noivos, eles tinham um compromisso de casamento. Levou ela para sua casa. Então, nós lemos essas palavras assim com muita naturalidade, não é? A gente lê assim e parece, né? Tudo tão simples. Mas é difícil imaginarmos a dificuldade que esse casal passou por causa disso, né? Eles enfrentaram muitas situações ali, né? Então, as pessoas provavelmente criticavam, né? E falavam assim, né? Ah, mas José é mesmo um corno, né? Ah lá, ainda levou a moça para casa ainda, né? E imagino quanta coisa que José não ouviu. E mesmo assim, eles confiaram em Deus. Então, vamos ler de novo o versículo 25? Está até ali, ó. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, enquanto Jesus não nasceu, né? Então, ele não conheceu a sua mulher, quer dizer, ele não se deitou com ela, ela continuou virgem até o nascimento de Jesus. Até o nascimento de Jesus, né? Não para mais do que isso. Então, agora nós vamos, os anjos e os profetas. Então, Jesus nasceu, né? Os anjos e os pastores, quer dizer, Lucas 2, de 1 a 20. É uma leitura longa, mas a gente vai ter paciência e vamos ler aqui, né? Lucas 2, de 1 a 20. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se.
O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E, vendo-o, divulgaram o que lhes havia sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos profetas. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Aqui então nós vimos que quando Jesus nasceu naquela noite, aconteceram fenômenos, né? Muito extraordinários. Então, Maria teve o seu primogênito, aquele filhinho esperado. Jesus, filho de Maria, o filho legal, né? O filho legal, filho legal e também filho de criação, né? De José, era macho e o primogênito, o primeiro. Lembra de que os sacrifícios que eram tipos de Cristo tinha que ser macho, né? E tinham que ser primogênito e sem defeito. Isso indica que tiveram outros filhos, tá? Se esse foi o primogênito, Maria e José tiveram muitos outros filhos, como a gente pode ver nos evangelhos, né? Então ela não ficou virgem até hoje, não. Ela teve outros filhos. Jesus era o unigênito de Deus, né? Como a gente pode ver em João 3,16. Mas para Maria, ele era o primogênito. Para Deus, ele era o unigênito. O que é unigênito? Único. Primogênito, primeiro. Então, para Maria, ele era o primogênito, pois ela teve outros filhos com José. Deus tinha somente um filho através de Maria. Então, nós vamos ler Mateus 13, 55 e 56. Vamos confirmar aqui o que a gente está falando. Mateus 13, 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro? Olha aqui, gente, quando Jesus é adulto.
A gente falando que Maria teve outros filhos, viu? Então, as pessoas falavam assim de Jesus: mas não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, Jesus tinha outros filhos? Tinha. Aqui nós temos até os nomes, né? Tiago, José, Simão e Judas. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Não tinha só irmãos, tinha irmãs também, né? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Porque eles estavam admirando Jesus. Como? Uma pessoa daquela família ali, né? Pode fazer esses milagres? Como que ele tem tanta sabedoria? Agora nós vamos comprovar isso que eu disse em outro texto. Marcos 6:13. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Será que é esse? Marcos 6:3, é 6:3. Não é, de novo confirmando aqui. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, comprovando aqui que Jesus não foi o único filho de Maria, né? Agora nós vamos para as epístolas. Gálatas 1:19. E não viu outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, mais uma comprovação aqui na Bíblia de que Jesus tinha outros irmãos, né? Tiago era um deles. É o que escreveu a epístola, tá, gente? É o que escreveu a epístola, esse Tiago, irmão de Jesus, a epístola de Tiago. Agora nós vamos voltar para Lucas 2, versículo 7. Vamos ver de novo, porque a gente já leu. Lucas 2, 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, e enfaixou-o, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, aqui nós vimos de novo, né? Porque Maria envolveu Jesus e o deitou numa manjedoura, né? O que é manjedoura? Você sabe, menina, o que é uma manjedoura? Jesus não foi colocado numa manjedoura? É um coxo onde punha comida para os animais, né? Porque eles estavam ali numa estrebaria, ali é o estacionamento. Se recolhia os animais à noite, é estacionamento, que andavam de jumento, andavam a cavalo, né? Então, e aí os animais tinham que comer, né? Não era, o combustível não era a gasolina, então era comida, né? Então a manjedoura era um coxo de pôr comida para os animais, né? Então, deitou numa manjedoura, porque não deram lugar para eles na estalagem, né? Quer dizer, no hotel, na pensão, não tinha lugar para Jesus nascer, tudo estava cheio. Todas as pessoas que eram da descendência de Davi foram para lá para se alistar, né? E José e Maria, de certo, andando devagarzinho, né? No jumento, Maria grávida, já nos dias de dar luz, foram muito lentamente. Quando chegaram na cidade, não tinha mais lugar para eles, nas hospedagens lá, né? Então, olha, será que nós também não temos lugar para Jesus nas nossas vidas, né? Qual o lugar que Jesus ocupa nas nossas vidas? Será que é como ele nasceu lá, que não tinha lugar para ele na estalagem? Na nossa vida também não tem lugar para Jesus? A gente não dá importância para o que Jesus fez, né? Quem é Jesus na nossa vida, né? Ele é bem recebido? Ou ele, né, é tratado assim, não tem lugar para ele na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração, né? Então, ele, o Rei e eterno Deus, passou pela ignomínia, quer dizer, pela vergonha, por esta vergonha. Quando ele veio ao mundo, não havia lugar para ele nascer, né? Agora a gente acha romântico aquela cena, né? Nos cartões de Natal, o menino lá deitado na manjedoura, né? Mas isso
Então. E você e eu? Será que nós temos lugar? Será que nós vamos continuar estudando e aprendendo e dando mais e mais lugar para Jesus, o Salvador, entrar nas nossas vidas? Ou nós vamos deixar ele do lado de fora também? Não, aqui não tem lugar, meu coração está cheio de coisas. Está cheio de coisas, está cheio de gente, cheio de coisas, né? Eu tenho muito o que fazer, está tudo cheio aqui, não tem lugar para Jesus. Como é que é a nossa vida, né? Então, ou por vergonha dos outros, vamos fechar a porta e continuar praticando, pensando em coisas, e crendo também, né, em coisas contrárias ao que Ele quer? Será que por causa dos outros nós vamos pensar em coisas contrárias ao que o outro quer? Por causa de amigos, por causa da roda de amigos, vou pensar contrário do que Jesus quer para nós, né? Então, vou rejeitar Jesus por causa de tantas coisas, né? Então, pode ser que a gente né, não pode correr esse risco de continuar fechando a porta e continuar praticando, crendo em coisas contrárias ao que Ele quer. Porque quando a gente não crê no que Jesus diz e não obedece a Jesus, isso significa que nós estamos fechando a porta para Jesus. Então, nós vamos parar hoje por aqui. Nós paramos na noite que Jesus nasceu. E na próxima aula a gente vai continuar. Então, vocês tragam as suas folhas, tragam os lápis para a gente completar isso aqui. Ó, eu posso ajudar quem tiver dificuldade para a gente completar isso aqui, tá? E aí vocês tragam. Ajudo? Oxe, você ajuda. Sim, traga suas canetinhas, seus lápis. Não é seu? Não, é a Vante que me deu. Então, porque senão a gente vai ultrapassar muito o horário, né? Já fiquei 46 minutos. Então, não sei se para os irmãos, mas para mim, eu sempre fico alegre quando eu estudo essa história, quando eu vou rever, né? E percebo o que Jesus fez por nós. Tudo que eu fizer para Jesus é pouco. Tudo que eu fizer para Jesus é pouco. Não paga, né? Não tem como, né? E a salvação que Ele nos trouxe, Ele nos deu, né? De graça. É de graça, gente, mas não é barato, não. Mas não foi de graça. Ele pagou caro. Ele pagou caro para a nossa salvação. Então, desculpe aí que eu me emociono. Vamos ter outra palavra de oração. Continuar orando, então, pelos nossos queridos enfermos e lembrar do pastor Ariovaldo, acho que é Ariovaldo, né, lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E que os irmãos continuem orando também pela minha cunhada, a Marlene, pelo meu cunhado Paulo, que vai começar a químio, né, que com certeza não vai ser fácil para ele também. Quem já passou por isso sabe a dificuldade que é, né? Então, que Deus nos abençoe, que na próxima quarta-feira nós estejamos aqui firmes e fortes e vamos ver a visita dos magos, né? Lá no nascimento de Jesus. Então, eu vou pedir para Ruth, então, fazer essa oração e que Deus esclareça nossas mentes e que possamos ter mais sede de conhecer esse Jesus maravilhoso, né? Ter mais sede, mais fome, né? Porque quem tem fome, come. Quem tem sede, bebe, né? Então, e aí, com essa oração, a gente encerra o culto de hoje. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, por tudo que Tu és em nossa vida, nosso Criador, nosso Salvador. Tu és o dono de nossa vida. Nós somos gratos, Senhor, porque Tu enviaste o Teu Filho, Senhor, para nos salvar. Ó, quão grande, Senhor, que é esse amor. Ó, quão grande que foi, ó Pai, demonstrado em uma cruz. Nós nem fazemos o quanto que foi sofrido, o tanto que é grande esse amor por nós, ó Pai. Mas nós Te agradecemos.
Querido Deus, obrigado por esse momento, que ainda nós somos um povo livre para te adorar, um povo livre, Senhor, para te amar, que os nossos lábios não venham se calar, que nós possamos falar, que nós possamos entoar louvores ao teu santo nome, que nós possamos conversar contigo em voz alta, ó Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Dá-nos, Senhor, capacidade, Senhor, aviva em nós, ó Pai, para que nós possamos ter o entendimento da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida da Mídia, Senhor, que ela está à frente, Senhor, tentando explicar para nós, falando, Senhor, trazendo aquilo, Senhor, que Tu foi e que Tu és para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse momento que é tão precioso. Pai querido, nós temos sede, Senhor, da Tua palavra. Muitas vezes, Senhor, eu leio, não entendo, ó Pai, mas aclareia a minha mente, Senhor, as nossas mentes, para que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade. Ó Pai querido, aqueles que estão com seus olhos fechados, ó Pai, que eles possam ainda ver o Teu nascimento, Senhor, que Tu nasceu, Senhor, somente para nos salvar, para nos dar vida eterna, ó Pai. Abra os olhos deles, ó Pai, enquanto há tempo, enquanto eles podem Te achar, ó Pai. Ó Pai, nesse momento, Senhor, eu quero Te pedir pelos enfermos. Tu sabe, Tu é conhecedor, Senhor, de tudo. E neste momento, Senhor, Tu sabes, Senhor, que Teus filhos estão precisando de Ti, ó Pai. O Paulo, Senhor, a Marlene. Tu sabes, Senhor, o que eles estão passando, o seu sofrimento. Acalma aqueles corações, traz paz, alivia, Senhor, que eles possam sentir a Tua presença. Do mesmo modo, também Te peço pela graça, ó Pai, que Tu esteja à frente, Senhor, desses exames, Senhor, que ela está fazendo, Senhor. Que Tu agracia também a Tua serva, Senhor, para que ela possa ser também cuidada, ó Pai. Porque a nossa vida somente é Tua, ó Pai. Pai, também Te peço, querido Deus, pelo pastor Adesvaldo, Senhor, pelo aquele Teu servo. Dê paz para ele, ó Pai, pela sua família também, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que são momentos difíceis que nós temos que atravessar. Esse deserto, Senhor, que a Tua palavra nos fala, Senhor. Mas quando Tu falou para nós, ó Pai, que nós não estaríamos sozinhos. E é nessa esperança, Senhor, que nós cremos que Tu está segurando as nossas mãos, Senhor, e nos conduzindo. Traga cura, Senhor, conforme a Tua vontade. Ó Pai querido, ouve a minha oração, que mesmo imperfeita, mas que ela chegue até o Teu trono. Obrigado, Senhor, por este momento. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém.